Já sei. Você é aquela pessoa que, quando começa a assistir uma série ou um filme, fica desse jeito. Tá, isso vai dar certo. Aham, entendi. É. Aham, tá. Faz sentido. Eita, agora é uma festa. Ah, ela foi na festa. Aham, tá. A dork. O que será que é isso? Tá, agora ela tá fazendo pergunta. E ele não entendeu. Ela tá explicando. É, acho que foi isso. Entendi, entendi. Será? Se você identificou com o caso que eu acabei de mostrar, de ficar pensando o tempo todo: "Será que é isso que eu estou entendendo mesmo? Será que eu estou acompanhando direito o que eles estão falando?" E essa insegurança, eu não sei se é isso mesmo. Se você se identificou com isso, fica comigo nessa aula até o final, que eu vou te mostrar, sem mais delongas, 5 dicas quentes para você soar como um nativo. Porque, como você deve ter percebido nesse exemplo, há diferentes formas de você colocar o seu discurso, de você desenvolver a sua fala no inglês. E, sendo um falante nativo, principalmente do inglês americano, existem alguns sons que você deve estar familiarizado para não se confundir. Hello, hello! Sejam todos muito bem-vindos ao canal English Progress with Teacher Cremasco, onde você encontra conteúdo semanal a respeito do aprendizado de inglês. É muito bom te ver por aqui novamente. E eu te peço que, caso você não tenha se inscrito no canal ainda, inscreva-se para não perder nenhum conteúdo novo. Assista esse vídeo até o final e, se você achar que foi útil para você, que te ajudou, deixa seu like, deixa um comentário. Manda esse vídeo para alguém que pode se interessar pelo assunto tanto quanto você. Bom, vamos então à primeira dica para você seguir em relação à pronúncia para poder soar como um falante nativo de inglês. A primeira delas é o linking. Linking entre as palavras. Mas o que é isso, teacher? O que é linking? Você vai ver só. É muito comum. Nós temos a impressão de que os falantes nativos de inglês falam rápido. Mas qual é a questão aqui? Não é a rapidez na fala em si, mas a forma como eles conectam uma palavra em outra. Vejamos o primeiro exemplo aqui. Big elephant. Big elephant. Vejam que esta palavra termina no som de consoante e a palavra seguinte começa com som de vogal. Logo, os 2 vão se juntar na hora da fala, os sons vão se juntar, então teremos big elephant. Pratica comigo. Big elephant. Já nesse daqui, vemos que o som final desta palavra é o mesmo som inicial da palavra seguinte, então nós pronunciamos como um som só mais longo. Disco, disco. Perceberam? Mais uma vez. Disco. Ah, muito bom. Agora aqui, vejam que os sons de D e de B, eles vão se complementar aí, e a pronúncia será assim: good boy, good boy. O som do D fica mais fraquinho e o som do B um pouco mais forte. Isso é bastante comum quando houver esse par de sons. Final de D, inicial de B. Good boy, good boy. E por último aqui, o som final é parecido com o som inicial, como aconteceu antes, então fine name, fine name. O som do E, ele é apagado aqui, né, ele não é pronunciado, então o som final aqui é de n, fine name. E o som seguinte também é o do N, por isso junta-se um som no outro e pronuncia-se como um som mais longo, fine name, a fine name. Certo? Vamos então para o próximo. Se você precisar, depois volte aos sons que eu já fui falando para treinar sozinho novamente, ok? O segundo se chama intrusion, que é a intrusão, quando há dois sons que, aparecendo juntos,
causam o aparecimento de um outro som entre eles. Vejam que aqui temos o som final de E, ou também pode ser o som final de I, som final de A. E quando ele se encontra com um novo som de vogal ali no começo da próxima palavra, surge um sonzinho de Y entre eles. Vejam só. He asked, he asked, he asked. Temos aí o Y que surgiu para juntar um som no outro. Three apples, three apples. Da mesma forma que aconteceu aqui, o som final mais longo de vogal se juntou ao primeiro som ali, que é também uma vogal, e surgiu esse sonzinho de Y. Three apples. Já se o som final for de O ou de U, ligado a uma próxima vogal, o som que surge entre elas é o de W. Veja só como funciona. Do it, do it. Na hora de juntar um som no outro, do it. Go out, go out. Perceberam como os sons se juntaram e surgiu esse som de W entre eles? É bom praticar, viu? Number 3, elision. O que quer dizer a elisão? É quando um som desaparece e dá lugar a uma junção aí das palavras na hora da fala. Então, o que acontece? Nesse aqui, por exemplo, o som do T ele é mais fraco em relação ao som do D, que é da palavra que vem em seguida. Então, aí a pronúncia ficaria next door, next door. Viram só como o som final de T desapareceu? Next door. Esse exemplo é clássico, esse exemplo é bastante comum, já bastante consagrado na fala. Em vez de dizermos give me, ele virou gimme. Gimme that. Gimme that. Aqui mais uma vez um exemplo do som do T sendo deixado de lado. He left the party. He left the party. Também porque aqui, logo em seguida, temos o som do T mesmo. Na verdade, do TH, né? Então aí esse foi o som mais forte e que fez com que o som anterior do T sumisse. Por isso ficou He left the party. Neste último exemplo, nós temos o som do D ficando fraco em relação ao som do T da próxima palavra, que é o predominante, então ficou o seguinte: I tend to agree with you. I tend to agree with you. Muitas vezes esse tipo de coisa acontece por uma dificuldade da fala mesmo. Tem sons que não casam com outros para parecer um em seguida do outro. Então, por isso, um deles acaba ficando mais fraco e o som mais predominante é o que fica, como vocês viram aqui nesses casos de elisão. Vamos então para o próximo? Number 4, assimilation. Assimilation é a assimilação, acontece quando os sons se fundem um no outro e viram um outro som. Como esse famoso caso aqui do don't you. Vira esse som de tch. Don't ya, don't ya. Tem até em músicas, tem em vários lugares esse tipo de exemplo, você deve lembrar. Pratica comigo. Don't ya, don't ya. Won't ya, won't ya. Aqui embaixo eu coloquei o som que se forma. Esse é um símbolo fonético. Você não precisa memorizá-los. Fique tranquilo. É só para você ter uma noção do que eu estou falando. Aqui mais uma vez o mesmo som se forma. Meet ya. E esse aqui é diferente, porque ele vira did ya. Did ya. Did you know? Did you know that? Esse, então, foi o número 4. Vamos para o último ponto? A última dica quente para você ficar com uma pronúncia parecida com a de um nativo? Mas se você está gostando, já deixou seu like? Já deixou também um comentário? Já se inscreveu no canal? Porque você não pode ficar de fora, hein?
Você precisa acompanhar as novidades do canal para sempre levar adiante o seu aprendizado. Já fez isso? Então tá ótimo. Vamos lá para o último ponto. Geminates. Então, isso acontece quando a palavra termina com um som que é o mesmo da palavra seguinte. E aí você vai pronunciá-los como um som só, mais longo. Veja só o que acontece aqui nesses exemplos. Home man, hall man, the site, the site, social life, social life, good day, day. Então, deu para ter uma noção como esses sons acontecem? Então, se você precisar, volte e assista novamente e veja como os sons são usados na hora da fala, para você praticar sempre mais e deixar o seu jeito de falar muito próximo de um falante nativo. É isso que você deseja, não é? Para parar de passar perrengue, parar de ficar com dúvida na hora de entender, você vai conseguir chegar lá. Eu agradeço muito que vocês tenham ficado aqui até o final assistindo comigo. Eu espero que esse conteúdo tenha sido útil. E se foi, já deixou seu like, né? Também já se inscreveu. Eu não quero que você perca nenhum conteúdo. Mande também para um amigo ou para uma pessoa que tem interesse, assim você me ajuda a alcançar cada vez mais pessoas. Thank you very much. See you next time. Bye bye.